Tudo bem, Luciano Malara? Tudo bom, Letícia? Como está? Bom falar Tudo bem contigo. também, tudo bem. Obrigada, então, por aceitar participar também desse nosso vídeo. Hoje é um bate-papo com um dos grandes especialistas aí na área de compliance. O Luciano Malara, para quem ainda não conhece, é sócio fundador da Missão Compliance Consultoria, é sócio do PCMM Advogados, presidente do Instituto Compliance Brasil, membro da Comissão de Compliance da OAB São Paulo, do Comitê Legislativo da ANCHAM, Campinas, e professor de vários cursos de pós-graduação em Compliance, Governança, Gestão e Direito. Seja bem-vindo e obrigada mesmo por aceitar participar desse nosso bate-papo. Esses vídeos sobem depois no nosso site e tem como intenção falar um pouco sobre diversos temas relacionados às nossas áreas de atuação. Hoje a nossa proposta aqui com a Malara é falar de um tema novo. Eu acho que ele é novo, né, Malara? Mas não tanto, talvez ele esteja numa ressignificação aí no momento pelo qual nós estamos passando. E eu gostei muito da sugestão, porque é um tema muito atual, importante para nós profissionais dessa área, e quero ouvir um pouco do que ele tem a dizer a respeito. O nosso bate-papo hoje é sobre compliance empático, uma nova leitura dos pilares de um programa. Então, Malara, eu já abro aqui nossa conversa te perguntando o que é isso? O que significa um compliance empático? Letícia, obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns a você pela iniciativa. Você tem sido brilhante aí ao levar cada vez mais conhecimento do mundo de compliance para os vários mercados do nosso país e, sem dúvida nenhuma, eu fico mais do que honrado de participar dessa iniciativa. Bom, falando do nosso tema, compliance simpático, né? Por que a gente começou a trabalhar esse tema de forma mais efetiva aí ao longo deste ano passado para este e se acentuou esse assunto agora, inclusive com mais necessidade, né? Não é só oportunidade. Muita gente olha, vamos falar um pouquinho do compliance, todo mundo já conhece um pouco mais, vamos falar um pouquinho do que é a empatia, né? Diferente da simpatia. Mas empatia, muita gente fala assim, mas eu consigo imaginar o que o outro sente, né? Empatia vai além disso. É muito difícil exercer a empatia. Até convido os colegas a estudarem mais sobre o tema. A gente vai trazer mais material aí ao longo dos próximos dias e semanas. Mas quando você quer exercer efetivamente a empatia, você tem que se colocar no lugar do outro. Para se colocar no lugar do outro, aquela expressão simples, né? Tira os meus sapatos de entre os sapatos do outro. Outro dia eu escutei uma pessoa falar, mas nem sempre casa o número. Eu falo, já começa a dificuldade, porque eu estou confortável no meu sapato, eu vou entrar no sapato de outro que eu nem sei se vai ser tão confortável como o meu. Porque fala assim, eu sei que aquela pessoa, ela não fez aquilo, eu sei que aquela pessoa fez aquilo, eu sei que aquela pessoa é bom caráter ou é mau caráter, né? Mas será que você realmente consegue se despir daquela sua pré-conceituação a respeito da pessoa, a respeito de cargos, a respeito de funções, e tentar realmente se colocar no lugar dele? O que aquele operador da linha de produção ele pensa? O que ele ganha? Ele está passando fome? O que aquele executivo fez a hora que ele foi lá falar com o membro do poder público? Será que ele teve realmente uma pressão extraordinária? Como é que você se colocar com dores, com sentimentos, com pressões, com pensamentos no lugar do outro, né? Então a gente começa, inclusive, a falar, antes de julgar, deixa eu entender. Aliás, não é deixa, né? E deixa exercer essa minha obrigação de entender, como profissional de compliance, 100% do que está acontecendo do outro lado, antes de eu começar a tirar conclusões. Depois que eu tiver o máximo de informações, porque 100% na verdade da empatia eu nunca vou conseguir exercer, talvez se eu conseguir um dia entrar na cabeça da pessoa, eu não duvido que a tecnologia nos leve a isso, aí talvez eu consiga 100%. Mas a hora que eu tiver certeza que eu gastei 100% dos esforços necessários, eu me empenhei para chegar ao 100% do que eu podia para me colocar no lugar da pessoa, aí eu estou falando de empatia. Do contrário, eu estou falando de chute, adivinhação, preconceito, e aí várias coisas que são exatamente opostas ao que a gente prega no compliance. Então, o compliance empático é exercer as funções do profissional de compliance, observar os pilares do programa de compliance, atuar dentro de todas as diretrizes que a empresa espera que o profissional atue, mas com uma visão muito mais ampla, uma visão que tem que olhar por dentro dos olhos do seu interlocutor.
Ótimo. E como que surgiu esse insight de vocês de começar a falar disso, uma vez que eu entendo o cenário hoje, ele demanda talvez um pouco mais dessa nossa empatia, mas a implementação eficaz de iniciativas de compliance talvez sempre tenha tido nos seus bastidores aí o ingrediente empatia ou saber se colocar no lugar do outro. Vejo um pouco aqui na nossa experiência que talvez falte isso e essa é a relevância de se falar desse tema agora. Então, por que se torna tão estratégico num cenário como o que nós estamos vivendo hoje, essa capacidade de empatia, até às vezes um pouco de altruísmo? Eu confesso que esse tema sempre me despertou muita atenção e gosto pelo conhecimento, mas em um dos cursos que eu estava dando, um curso de pós-graduação, MBA em Compliance, no ano passado eu convidei uma parceira que já trabalhava conosco em várias iniciativas, ela é especializada na área de comunicação, tem uma empresa de comunicação, e ela foi falar um pouco sobre empatia, sobre comunicação empática. E a hora que eu vi ela falando do ponto de vista técnico de comunicação empática, aqueles assuntos casaram tão de forma harmoniosa com o que a gente vem defendendo dentro do compliance mais humanizado, compliance que não perca o foco do business. Eu sou a pessoa mais business-oriented dentro, eu falo, temos que olhar o que a empresa quer, a gente está trabalhando aqui porque a empresa precisa. O que a empresa vai fazer? Né? Ela vai fazer o que ela tem como objetivo. E o que a gente vai fazer? Vai fazer o necessário para a empresa atingir os objetivos dela, dentro das regras de compliance e sem prejuízo de utilizar a empatia como ferramenta para garantir que eu faça o meu papel de uma forma mais humanizada, de uma forma mais racional e sensível em relação ao alvo das minhas atuações. Maravilha. Eu tive que tirar do mudo aqui, porque esse ambiente de home office tem uma série de desafios. Eu moro perto, mais ou menos perto do trem aqui em Curitiba, então daqui a pouco talvez faça um pequeno barulho aqui de trilha sonora de fundo, mas não tem problema. Seguimos. Malara, você tem exemplos de como que essa leitura impacta no dia a dia de um programa de compliance e nos pilares dessa iniciativa, então? Tenho. Na verdade, ela começa pelo primeiro pilar do programa de compliance, que é o Tone the Talk, Tone from the Top, ou Walk the Talk, né, como já tem evoluído. Se a gente parar para olhar essa própria evolução do Tone from the Top, ou seja, do meu para quem está embaixo, já era meio ditatorial. Aí Tone at the Top, quer dizer, nós vamos, entre nós, liderança, estabelecer o tom que vai governar a empresa. E aí já evoluiu para o Walk the Talk, que é, antes de acordo com o que você fala, antes de acordo com o que você pensa, e quando você pensa em empatia, especialmente quando você vai exercer um cargo de liderança no Tone at the Top, não adianta você falar assim, não, aqui é lindo, aqui nós vamos ter um programa de compliance, tudo muito colorido e maravilhoso, e aí a hora que desligam as câmeras, você vira para os seus executivos e fala assim, ó, temos que bater a meta, temos que dobrar a meta, vamos ter que fazer corte, vamos aumentar a nossa margem, vamos fazer o pessoal trabalhar mais. Então, chefe, mas e aqueles conceitos de compliance, seguir as regras? Não, vamos fazer aquilo dentro do possível. Então, o walk the talk, com essa questão da empatia, principalmente quando sensibiliza a alta administração, você passa a falar assim, opa, se eu estou pregando isso, o cara do outro lado, eu tenho que me colocar no lugar dele. É viável isso que eu estou pregando? É viável? E muitas vezes para o próprio compliance officer, né? Eu estou com uma pessoa aí que pensa, ela precisa implementar um programa de compliance até outubro, uma empresa de grande porte, com 16 empresas no grupo. Será que até onde é viável? E mais, né? Você fala assim, não, o budget ilimitado, como brincam alguns amigos meus, é sempre fácil. Não, sem budget ilimitado. Então fica muito mais difícil. Se colocar um pouco de empatia na atuação do líder, da alta administração, já no Tone the Top, a gente muda um pouquinho a forma de implementar e a forma de exercer o compliance dentro da empresa. E eu vou esticar isso, aproveitar o gancho, até no CRA, até no Risk Assessment, quando a gente fala de empatia, muda um pouco a forma, porque assim, eu vou lá buscar informações, vou fazer as entrevistas, sento lá com o questionário, saio perguntando e a pessoa respondendo dentro do possível. Quando você para, né, a gente está fazendo um programa grande agora aqui, que um CRA muito complexo, você para olhar no olho da pessoa, você para entender o que a pessoa fala, você percebe que a pessoa está constrangida em falar de um assunto, você percebe que a pessoa ela está com medo de falar de um assunto,
Lógico, a gente utiliza algumas metodologias também da área de investigação, mesmo no Risk Assessment, não é tão foco, mas essa função de se colocar no lugar do outro, perceber um pouco o que está acontecendo e falar assim, eu percebo que você não está muito confortável com esse tema. Tem alguma coisa que eu possa fazer para deixar você mais confortável? Realmente eu não estou muito confortável, tem uma situação desagradável. E a pessoa começa a se abrir. Então, antes de sair bombardeando, ou falar, peraí, mas essa pessoa aqui nem colaborou. E muitas vezes a pessoa fala, a pessoa colaborou? Não colaborou, ou não conseguiu colaborar, por quê? E aí a função do profissional de compliance é ir além do protocolo tradicional, do by the book, e começar a se colocar no lugar daquela pessoa. Será que eu estaria confortável de fazer esse depoimento se tivessem 3 pessoas aqui me ouvindo, se isso for gravado? Eu não sei se isso vai vazar ou não. No fim das contas, quem está pagando esse trabalho todo é ela, o presidente, o conselho, o investidor. Será que esses caras não vão ter acesso mesmo? Então, pensar em formas de garantir que eu leve o conforto que eu gostaria de ter para uma situação dessa. Excelente. Uma das nossas entrevistas aqui foi com a Roberta Codinhoto e ela menciona o tema compliance de pessoas para pessoas, que eu acho que esse conceito que você tem trazido da empatia, ele está em uma série de etapas do programa, né? Nós já vamos falar sobre isso também. Você mencionou aí o Risk Assessment e o primeiro pilar, que é o apoio da alta administração. Nós sabemos que existe um pouco de dificuldade ou são necessárias metodologias diferentes para fazer treinamentos com a alta administração. Vejo que essa via de mão dupla também é necessária, né? Tanto do nível operacional, se colocar no lugar da alta gestão, quanto o contrário, a alta gestão se colocar no lugar de primeira linha de defesa ou de segunda às vezes. E alguns elementos podem ajudar, algumas técnicas, iniciativas, tais como o que a gente faz aqui, por exemplo, são workshops, são simulações. Entrando um pouco nesse assunto que você falou de sensibilização da alta gestão, que costuma ser um tema que aparece bastante, e com a tua experiência, o que você diria que nesse exercício de empatia nós podemos chegar na alta administração para tentar fazer com que eles andem um pouquinho mais nos sapatos das primeiras e segundas linhas de defesa? Uma ótima pergunta. A alta administração normalmente é formada por pessoas bastante esclarecidas e, ao mesmo tempo, com pouco tempo. Então, não adianta a experiência aí ao longo de muitos anos, inclusive sentando em mesas de diretoria Brasil, América Latina, internacionais, não adianta você sentar lá e falar assim, olha, vou contar do conceito. Tem que ser muito objetivo. O que nós precisamos, o que nós temos de problema, qual a dificuldade para alcançar a solução que a gente quer e o que eu espero de você. Então, a partir do momento que eu deixo claro para o executivo que eu, como compliance officer, como especialista em compliance, como consultor em compliance, para atingir o que a empresa precisa, vou precisar que ele faça isso, isso e aquilo, eu já dei o primeiro passo. E o segundo passo é mostrar para ele, principalmente para o executivo, o acionista tem uma outra estratégia, mas na outra hora a gente conversa, que aquilo que ele tem hoje é transitório. Ele tem um cargo, como o compliance officer tem um cargo. Se ele não perceber que aquele cargo dele extrapola a carteira de registro dele, se ele for registrado ou estatutário, porque aquilo afeta a pessoa dele, ele não vai se sensibilizar. Então, quando você consegue mostrar que aquele pedido que você faz, aquela necessidade que você traz, não é só para a empresa, mas aqui é para você executivo, e que você absorvendo isso, fica fácil você falar, se para a minha carreira isso é bom, para a empresa faz sentido também. Então, ele absorve para ele e dele ele multiplica para a empresa. Fazendo o contrário, de fora para dentro, realmente aí dificulta bastante. Então, a minha dica é, alinhar objetivos da empresa, o executivo gosta de objetivo, prazo, o que precisa dele e deixar claro isso. E segundo, tocar na sensibilização, tocar no que é ele, como profissional, que vai ficar impactado se aquilo não for executado. Você acha que... Eu até estou usando uma camiseta que tem a ver com isso hoje, mas você acha que o legado talvez seja... Não sei se está aparecendo aí que legado você vai deixar, está escrito. Você acha que o legado desses executivos é o ponto no qual nós temos que tocar, então, para chamar a atenção dessa empatia necessária de ser desenvolvida? Eu acho que o legado, ele navega entre o executivo e o acionista. Né? Eu trabalho muito com o conselho de administração e também com acionistas. O executivo, ele pensa no legado, mas o legado
no fim do dia não é dele, né? Passou uma, duas presidências, o nome dele tende a ser esquecido. Ele trabalha muito com a carreira, mas ele pensa um legado, porque hoje o profissional, o executivo principalmente, ele não faz um currículo falando trabalhei em A, B ou C, tinha o cargo dele. Não. O que eu executei? Ele fala, o legado dele hoje vai para o currículo. Mas o executivo, quando ele senta com o board, senta com o conselho, esses pensam, lógico, em lucro, mas pensam também o que eu vou deixar, seja para a minha próxima geração, ou seja para a empresa como um todo. Este legado, quando conversa entre o executivo e o acionista, aí eu vejo que ele ganha força. E daí tem dois lados com interesses, de certa forma, diferentes, mas que não são antagônicos. Eles podem caminhar lado a lado. O legado é algo que a gente pode trabalhar bastante, sim. Ok, vamos tentar fazer um exercício de futurismo aqui, então, talvez de presente e um pouquinho de futurismo. O que tem mudado nas abordagens dos programas de compliance e qual é a tendência, trazendo um pouco mais desse elemento para a nossa realidade? O que tem mudado? Os programas de compliance, neste momento, né, de extrema crise, estão sendo altamente desafiados. Talvez, eu não quero tapar o sol com a peneira, mas a verdade é que o empresário está pensando como que eu faço para manter a matéria-prima chegando, como é que eu faço para conseguir o meu público comprador comprando. Ele não quer violar as regras de compliance, mas não é a principal atração dele. Então, uma primeira novidade é compliance tem que se fazer presente. Como que eu faço para estar ativo nesse momento, né? Eu vou até pular aqui uma parte mais para frente que eu quero comentar, mas uma questão que tem surgido muito é qual o papel do compliance officer ou do especialista em compliance nesse momento? É atuar de forma mais humana, é garantir que quando o executivo realmente está lá ocupado para garantir que a matéria-prima chegue e o outro para garantir que o mercado compre o produto dele, é garantir o suporte, garantir a informação, ser uma fonte segura para receber as demandas dos colaboradores, ser uma fonte de receptividade mesmo. Garantir que aquelas pessoas se sintam seguras a procurá-lo. Porque hoje eu não consigo procurar auto-administração. Portas abertas, que a polícia sempre pregou, para muitas empresas não dá, a porta não está aberta, não tem porta, está todo mundo em home office. Então, o compliance officer, o especialista em compliance, se tornando bastante ativo, enviando comunicações produtivas. Não adianta nesse momento falar, vamos falar dos princípios do compliance. Cara, tem momentos para falar disso. Nesse momento eu tenho que falar o que vai ajudar a nossa empresa a ficar em pé do ponto de vista de compliance. Ser muito objetivo, faça negócios assim, trate da negociação com fornecedores assim, relação com agente público assim, leva a informação, a CGU trouxe uma cartilha para compra em momento de exceção, quando a gente não vai ter a licitação, compra por inexigibilidade. Então, levar informação relevante nesse momento e se tornar uma pessoa, não só para os colaboradores, mas para os executivos, uma pessoa diferenciada. Assumir um papel de executivo para garantir que você seja um líder, assumindo um modelo de liderança nesse pseudo-vácuo, vamos assim dizer, onde as pessoas que estão no home office estão um pouco carentes, onde os executivos não estão conseguindo estar tão próximos do time, e onde o próprio RH é o único que acaba, o RH que, na minha visão, foi ao longo dos últimos anos, de certa forma, muito dilapidado, porque eles tiraram muita gente do RH que dava suporte humano e ficou muita gente operacional. Então, compliance officer se conectar com esses agentes todos e garantir que essa porta de comunicação, que pelo distanciamento talvez estivesse um pouco fechada, que ela segue aberta. Ótimo, anotei aqui, a tua resposta foi muito rica, anotei alguns highlights e tem muito alinhamento também com o que eu vejo, não só de tendências, mas do que o que deveria vir já no nascedouro, talvez, das iniciativas de conformidade, integridade, que é olhar sim para esse lado humano, é se fazer líder, exercer o seu próprio protagonismo e se fazer presente, não deixar para aparecer só quando dá um problema ou quando você tem que resolver uma situação complexa, porque aí acaba assumindo um papel muito remediativo, e se nós lembrarmos dos 3 verbos, né, ou ações que estão aí sob nossa guarda, de prevenção e detecção também, além da resposta. Eu queria enaltecer algumas coisas que você falou para os nossos desafios e o que tem mudado aí já para os profissionais que vão assistir esse nosso vídeo depois.
se fazer presente, ou seja, estar ativo. Eu até gravei também um curso esses dias falando, pessoal, transitem nas áreas, se mostrem, apareçam um pouco mais, não fiquem lá enclausurados esperando alguém chamar para uma investigação ou para um treinamento. Às vezes as pessoas, dependendo do tamanho da empresa, nem sabem o que o compliance faz, não sabem exatamente para que serve esse departamento ou têm uma visão muito restrita sobre as suas atividades. Então, atuar de forma mais humana também foi um ponto bem importante que você falou, para se fazer relevante. Torne-se um profissional relevante, talvez mais ainda do que já era para a própria organização, e pense no agora. Como você pode fazer mais diferença agora, num momento que é decisivo, ajudando os executivos? Seja uma fonte segura para receber demandas. Achei isso aqui sensacional, no sentido de que é o que nós devemos transmitir com a nossa atuação: segurança, confiança, né, os demais entenderem a importância desse trabalho. E outro ponto que você falou aqui, seja objetivo no que você vai poder ajudar. Né? Não vamos ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, pensando em estratégias complexas que não são executáveis, ou que vão demorar meses para terem os seus resultados colhidos. O que se pode fazer agora e assumir esse papel de liderança que você falou. Achei esse conjunto de elementos que você trouxe muito rico para todos que estão atuando ou que estão começando a atuar com isso, e exercer esse papel de conexão. Efetivamente, o compliance, talvez nos primeiros anos aí de implementação, é um tema relativamente novo ainda no nosso país, se posicionou de uma forma, às vezes, mais reativa. Claro que depende muito do profissional e da liberdade que a empresa dá para essa área ou para o próprio profissional. Chegou a hora, então, talvez, de nós mostrarmos um pouco mais da multidisciplinaridade da nossa função e das outras habilidades que também nos são exigidas em termos estratégicos e de liderança também. Malara, algum aspecto adicional que muda, então, no nosso dia a dia, além desse compilado que você acabou de falar, mas em termos um pouco mais técnicos também, em questão do programa, dos pilares, esse cruzamento novo que se faz? Perfeito. Tem sim. A gente tem trabalhado muito forte em 3 itens principais, que tem sido o nosso carro-chefe na hora de ajudar os profissionais a transformarem a atuação deles: comunicação, treinamento e investigação, né, que são 3 partes essenciais aí do programa de compliance. A comunicação, ela equivocadamente, muitas vezes, ela é desenhada para ser monodirecional. Eu mando a mensagem e pronto. Se eu não garantir que eu usei da empatia e que eu entrei na cabeça e nos pés e no corpo e na mente daquele operador para saber se ele entendeu ou não a mensagem, então eu estou fazendo o meu papel. Estou fazendo o chamado checkbox, né? Finge o que fiz, você finge que recebeu e entendeu, e a gente vai fingindo assim até acontecer alguma coisa grave. Então, a comunicação, ela tem que garantir que ela atravessa muito internet, distância, isolamento social, para que o receptor do outro lado sim receba, sim absorva, um pouco lembrando que a gente falou da administração, que aquela pessoa leve aquilo junto com ela. E a partir dali ela possa, inclusive, usar a mão dupla e voltar e fazer questionamento. Mas por que isso aqui tem que ser assim? Então, garantir que a comunicação seja franca, leve, possa gerar, sim, o espaço para receber dúvidas. E muito do que a gente vê numa estrutura organizacional é de que as pessoas às vezes assumem um papel de liderança e acham que aquilo por si só já fala. Não, por si só não fala. Não é pelo meu cargo de gerente ou diretor que aquilo fala. Eu tenho que ser simples, eu tenho que garantir que a mensagem vai atingir do outro lado e que, de alguma forma, a gente vai falar um pouco disso no próximo pilar, que é o treinamento, que isso volta, né? Então, eu já até aproveito para fazer a conexão que o treinamento também, em certo ponto, ele era monodirecional. O treinamento, para mim, para alguns especialistas, ele é a complementação da comunicação. Eu comunico a grande massa, mas aquele público-chave que precisa realmente ir a fundo, ele vai ganhar um treinamento específico. Mas eu ponho as pessoas lá, uns respondendo no WhatsApp, outros respondendo e-mail, outros dormindo. Não, eu não posso deixar que esse treinamento, esse tempo seja perdido. Esse tempo tem que ser altamente rentável. Então, algumas metodologias que a gente, inclusive, usa tanto na parte acadêmica quanto na parte de treinamento corporativo, como que eu faço o engajamento daquelas pessoas? Como que eu consigo fazer que elas respondam? Eu tenho que interagir, eu tenho que movimentar, eu tenho que buscar informação, eu tenho que provocar para que as respostas venham.
E eu paro os treinamentos de vez em quando e falo, vamos lá, agora é com vocês. Alguém vai me dar a resposta. Vou provocar. Aí as pessoas ficam incomodadas, começam a prestar atenção. Então, existe uma série de metodologias aí, até educacionais, que a gente tem que utilizar. E mais do que tudo, também no treinamento, focar em atingir aquela pessoa que está sentada. Eu não quero atingir o cargo de gerente, eu não quero atingir o cargo de encarregado, de diretor. Eu quero atingir a pessoa. A partir do momento que ele entender, puxa, quer dizer que se eu fizer isso, a minha carreira está indo por água abaixo, toda minha construção profissional vai se desfazer, um possível legado para minha família, para o meu nome, vai por água abaixo, poxa, eu tenho que me proteger. Quando ele resolve se proteger, ele protege a empresa. Então, aí, de novo, a gente usa tanto a empatia quanto a sensibilização no nível acima da conscientização, para que a pessoa absorva aquilo, venha de dentro para fora e fala, vou me proteger. E automaticamente protege quem está do lado. Falou que, para mim, um dos maiores ganhos da minha vida foi estar num hotel em Curitiba, até um dia à noite, e eu olhei no restaurante, fui sair e veio uma pessoa, pô, Malara, pô, tudo bem, cara? Você sabe que aquele treinamento que você deu aqui há quase 3 meses me marcou tanto que eu cheguei em casa e vim falar com as minhas filhas sobre aquele assunto. Nossa, assim, eu acho que eu ganhei o ano com aquela frase. E assim, é isso. Você sensibilizou a pessoa a ponto dela levar aquela informação não só para os subordinados dele, mas para as filhas dele. Então, garantir isso. Como é que eu entro no papel dessa pessoa? E o último, porque o nosso tempo é curto, não vai dar para explorar muito, mas a investigação, né? Eu comecei minha carreira como advogado trabalhista e fiz muita investigação lá enquanto advogado. E a gente começava uma investigação focada em como aplicar a justa causa. Tem o fato, eu vou lá moldar essa investigação para que eu vou garantir uma justa causa sólida. Ao longo do tempo, quando a gente vai amadurecendo, principalmente com compliance, tendo vindo na minha vida há mais de 10 anos, a gente vai olhando assim, qual é o meu papel aqui? É crucificar essa pessoa? Se for crucificar essa pessoa, não precisa de mim, eu ponho um carrasco que é mais fácil, né? Como é que eu vou fazer para entrar ao máximo no papel dessa pessoa? Eu não estou falando, lógico, o cara cometeu um desvio, pagou um suborno, mas assim, 2 colaboradores brigaram dentro da empresa. Qual é o histórico? Quem são essas pessoas? O que aconteceu? Não, briga, justa causa para os 2 na hora. Calma, respira. Nós estamos falando de ser humano. Nós estamos falando de 2 famílias que vão ficar sem salário. E muitas vezes eu tive que confrontar RH e executivos e falar assim, será que o melhor recado para a empresa é esse cara fora da empresa, com a maioria nem sabendo direito o que aconteceu, vão saber só pela rádio peão? Ou o melhor recado é eu trazer esse cara para a sala, escutar o que ele tem para falar, entender o que gerou ele, me colocar no lugar dele e aí eu avaliar. E, de repente, eu dou, ao invés de uma justa causa, uma punição para ele de 3 dias de suspensão, e esse cara volta para dentro da empresa, agradecido porque, e aí a gente vai ter uma conversa sincera e transparente, que eu tinha subsídio para mandar embora por justa causa, mas não mandei. Ele vai ficar agradecido por não ter perdido o emprego e a comida, né, o alimento dele continuar indo para lá, e falar, eu confio em você. Você está na empresa há 5 anos, há 10 anos. Eu preciso de você como meu multiplicador para que isso não aconteça mais. Qual que é a tendência desse cara dentro da empresa? É arrumar mais briga ou é ser um multiplicador para que o ambiente fique mais favorável? Esse cara pode virar, inclusive, um embaixador do compliance. Então, fazer esse trabalho de tirar o fácil da frente, sim, dar mais trabalho, exercer empatia, se colocar no lugar da pessoa, entender os motivos que levaram ela a fazer aquilo, olhar o histórico dessa pessoa. Cara, de 10 anos de empresa, nunca teve uma desavença, eu vou mandar ele embora sumariamente porque ele teve uma briga, né? Vamos ouvir as pessoas, vamos pôr as 2 numa sala, vamos falar, vocês brigariam de novo agora? Pelo amor de Deus, eu estou morrendo de vergonha, aquilo lá foi no calor. Então, a gente se transforma e a função, acho que, do profissional de compliance, especialmente com esse olhar que eu tenho tentado trazer, de exercer a empatia, é se transformar, conseguir olhar por dentro dos olhos da outra pessoa, até para você poder levar isso para dentro da empresa como uma ferramenta de crescimento, de produtividade, não simplesmente falar, estou exercendo o meu papel de carimbador aqui de guilhotina, né? Desculpa a correria, mas nosso tempo é escasso e eu queria compartilhar um pouquinho. Não, imagine, perfeito. As tuas colocações são muito cirúrgicas, muito precisas e agregadoras, né? Vem com muita informação rica. E você, então, colocou aqui, talvez, novas habilidades até que os profissionais precisem buscar nesse novo mercado, nesse novo cenário,
Talvez comunicação, a gente tem aí alguns colegas, né, em outras áreas profissionais de atuação que tenham outros cursos e outras habilidades que nós possamos imergir um pouco para entender como fazê-las. Você fala, eu gosto de usar o termo bilateral. Ela tem que ir, mas tem que voltar. E se pegarmos o framework lá da ISO 31000 ou de outras cadeias que falam do processo de implementação de riscos, ele diz que uma das primeiras fases é a comunicação e a consulta, em que você deve permitir que o outro se sinta parte, portanto, também consultá-lo a respeito das suas dúvidas. Porque se você faz isso de forma unilateral, como você falou, não existe esse espaço. Você colocou aqui uma das recomendações, né, para que haja essa comunicação de via de mão dupla, que ela seja aberta para dúvidas. Como é que você abre para dúvidas uma comunicação que só vai? Você só mandou um e-mail avisando, informando e não se disponibiliza para depois responder a perguntas. E aí você também colocou a importância dela ser franca e leve. Eu achei, parece óbvio às vezes, mas as pessoas parece que tem vezes que esquecem desses elementos também nesse processo de comunicação. Dela ser objetiva, dela falar com a verdade da empresa, do que é importante e relevante naquele momento de implementação de programa. Aí você trouxe aqui o treinamento, também um skill novo aqui, tem crescido muito, né, as demandas por treinamentos dentro da nossa área de compliance, e treinamentos inovadores que sensibilizem, como você falou, que sejam específicos, direcionados, toquem nas pessoas e que nós possamos também futuramente encontrar com outros alunos que tragam essa mesma mensagem que o seu te trouxe. Poxa, eu fiquei pensando naquilo, levei para minha família e isso passou a ser algo pertencente à minha cultura. E você disse também que ele tem que ser uma complementação da comunicação. Então, o pessoal estar atento para que a comunicação e treinamento, como está já previsto nos pilares, né, caminhem de mãos dadas, que não haja dicotomias de posicionamento e entendimento. E a investigação, eu achei bem legal também, que você colocou de vir com esse olhar mais empático, mais humano. Eu acho, posso estar errada, mas às vezes o pessoal, os profissionais da área de compliance querem também mostrar trabalho, claro, e passa a ser mais efetivo você aplicar uma medida disciplinar do que reverter aquilo e aquele funcionário, mesmo tendo cometido alguma não conformidade, continuar ali. Mas olha a vantagem que pode ser, né, para o programa de você revertê-lo num possível futuro embaixador ou de um aliado que vai te ajudar a disseminar aquela cultura quando bem comunicado e treinado, que são os pilares anteriores que você falou. Então, tem muita pertinência tudo que você coloca para esse cenário atual. Eu gostaria que você encerrasse, você já dá aqui muitas dicas, e eu até tive ideia para os nossos próximos bate-papos, que são skills ou habilidades, soft skills, do compliance officer do futuro, que é o que está sendo feito agora, né? O futuro, o presente que a gente faz agora. Que dicas você dá para finalizar nossa conversa, recomendações, e o que você vê aí que vem pela frente como os desafios nesse compliance empático? Bom, dicas, vou chover no molhado, né? Sempre estude, não adianta a gente achar que sabe alguma coisa. Já dizia o grande pensador, só sei que nada sei. Então, tem que continuar estudando e mais. Neste novo mundo, quando a gente fala de futuro, as próprias universidades, os estudos mostram que as carreiras elas não vão existir mais como elas existem hoje, elas já estão migrando. Parece que são 5 ou 6 novos grandes grupos, e desses grandes grupos vão sair as profissões. Não é mais uma profissão como hoje de advogado, ou de engenheiro, ou de administrador, ou de compliance. São profissões mistas, né? Que a gente já está vendo. Hoje a gente está falando aqui de quantas habilidades de hard skills e soft skills que não se encontram em nenhuma universidade. Você tem que ir ao longo dos anos pegando isso, fazendo um curso de graduação, fazendo um curso de pós-graduação e fazendo cursos complementares. Então, a minha dica, já falando de futuro, abra a mente para soft skills, né? Mesmo para aquilo que você hoje pensa que não tem capacidade ou que não é muito interessante, se você não desenvolver um pouco ou menos isso, em breve o seu mercado de trabalho vai ficar difícil. Eu não estou falando de emprego, porque o emprego realmente eu não acredito que ele dure muitos anos mais. Com muito esforço, 10, 20 no modelo antigo, mas outros modelos de trabalho, né, que é mais amplo do que o emprego, vão surgir e a gente tem que estar adaptado a eles. Quem não ficar adaptado a eles, aí sim, né, como já tem falado muitos profissionais, advogados, entre outros, está acabando o mercado? Para alguns, sim. Para outros, está realmente apenas começando. Espero que todos aí que possam nos ouvir estejam com esse olhar de começando
abrindo novas oportunidades de estudo para estar pronto para esse novo mercado. Sensacional. Bom, então agradeço novamente. Nosso tempo é curto, sim, mas o conteúdo é denso, é rico. Agradeço mesmo por você ter participado conosco. Foi uma aula para mim também. Me coloco à disposição para próximas demandas que você tiver. E obrigada. Da mesma forma, Letícia, é um grande prazer estar com você. Parabéns mais uma vez. Só cresce a admiração pelo seu trabalho, pelo profissional que você é, além da pessoa fantástica que também é. E fico à disposição também de todos, caso tenham qualquer dúvida. Estamos todos aí nas redes sociais, amplos acessos para a gente bater papo e conversar. Obrigado, foi um prazer estar com Obrigada, vocês. Malara. Um abraço. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.